Fala galera, tudo bem? Bom, o assunto que queremos abordar na aula de hoje é sobre função do primeiro grau. Bom, função do primeiro grau também pode ser chamado de função afim ou função polinomial do primeiro grau, apesar que o nome mais conhecido é função do primeiro grau. Beleza? Bom, a partir de hoje eu vou começar a dar nomes às funções. Então, o primeiro nome que daremos hoje será a função do primeiro grau. E para ser chamado de função do primeiro grau, existe uma lei de formação. Beleza? Bom, então começaremos assim. Bom, primeiro para a definição, toda função polinomial ou função do primeiro grau pode ser colocada como sendo y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b. Lembrando, y é igual a f de x. Lembra? Lá no comecinho de funções, f de x é igual a y. Tranquilo? Bom, onde a e b pertencem aos números reais, só que o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, desaparece a função do primeiro grau. Passa a ser uma função constante, certo? Não vai ter a variável x. Bom, outra coisa que eu preciso lembrar para vocês é porque agora vai aparecer com bastante frequência esse tipo de simbologia. Lembra? No comecinho de funções eu colocava de A para B. Agora não, estou colocando que a minha função sai de reais e vai para reais. Bom, se sai de reais e vai para reais, domínio real, que gera imagem, é real também. Então não esquenta com esse tipo de simbologia, cara. Esse tipo de simbologia vai aparecer, mas não vai nos atrapalhar. Beleza? Bom, então toda função do primeiro grau pode ser definida como y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b, com a diferente de zero. Definição de função do primeiro grau. E a sua lei de formação? Y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b. Tranquilo? Então, tudo bem. Bom, aí nós vamos falar de algumas coisas que é, cara, de extrema importância. Para quê? Para você pegar a manha de função do primeiro grau. Primeiro, eu vou falar dos coeficientes. E quem são os coeficientes? A e B. Bom, não tem aquele azinho? Aquele azinho, ele carrega alguns nomes. O primeiro nome que você vai ver, coeficiente angular. Esse nomezinho você vai ver também em geometria analítica. Só que lá em geometria analítica, ao invés de colocar o A, o professor coloca M. Pura nomenclatura. A outra coisa que é chamado também, inclinação ou declividade da reta. E a outra coisa, que é o que eu quero que vocês gravem, é a taxa de variação. Por que eu quero que vocês lembrem de taxa de variação? Como o nome é taxa, a pessoa quando vê isso no enunciado, ele pensa que tem alguma coisa a ver com porcentagem. E não é. Quando ele fala que a taxa de variação é 2, ele está falando que a sua função do primeiro grau, o A que acompanha x, é 2. Então, podemos chamar de coeficiente angular, inclinação declividade da reta, posso chamar também de taxa de variação. Para o Enem, o mais importante é você saber que quando tem função do primeiro grau, a taxa de variação é nada mais nada menos o nome que se dá ao coeficiente A. Beleza? Bom, aquele B, ele também tem um nome, é chamado de coeficiente linear. E vocês vão ver que ele serve para uma coisa só, indicar aonde a função toca no eixo y, beleza? Ele é chamado de coeficiente linear e nós também podemos falar que ele é termo independente, ou seja, ele não depende de x. Perfeito? Bom, agora o que eu vou mais usar, cara, para resolver as questões mais rápido. Taxa de variação, coeficiente angular ou inclinação declividade, sabe como que eu encontro aquele azinho? Aquele azinho é nada mais nada menos do que uma razão. Uma razão entre a variação de y e a variação de x. Então, toda vez que eu falar taxa de variação, você vai ver que essa taxa de variação é calculado variação de y sobre variação de x. Aí vocês vão ver que sempre eu vou procurar dois pontos para fazer variação entre os valores de y e variação entre os valores de x. Cara, grava isso, porque isso eu vou usar com muita frequência. E se você pegar a manha de sempre calcular variação de y sobre variação de x, você vai ver que lá na frente eu vou chamar isso aí de razão.
E como vai ser uma razão, se a função estiver crescendo, eu vou falar que essa razão vai somar. E se a função estiver decrescendo, eu vou falar que essa razão vai diminuir. Então, grava bem. Eu vou usar com muita frequência essa parte de variação de y dividido pela variação de x. Essa é a razão que eu pego e uso nas questões de função do primeiro grau. Beleza? Então, tudo bem. Bom, aí eu preciso comentar com vocês mais algumas coisas. E uma delas é o seguinte. Toda vez que eu falar de função do primeiro grau, sempre vai gerar uma reta. Bom, e sempre vai gerar uma reta, e essa reta tem dois casos. Bom, o primeiro caso é quando ela é crescente, quando o A é positivo. Então, já estou falando também para que serve o A, para indicar se a função é crescente ou decrescente. Porque se o A for negativo, a função é decrescente. Então, olha só. Professor, como é que eu me posiciono? Cara, sempre da esquerda para a direita. Conforme vai aumentando o valor de x, a função vai crescendo. Conforme vai aumentando o valor de x, a função vai decrescendo. Sempre da esquerda para a direita. Então, por isso que eu falo que quando A é maior que zero, ela é crescente. E quando A é menor que zero, ou seja, negativo, ela é decrescente. Beleza? Bom, essa tela aqui é aquela tela que eu vou colocar aquele papelzinho, que tem uma colinha, que tem várias coisas lá, que eu vou colocar no cantinho da apostila. Por quê? Porque eu vou começar a detalhar essa tela aqui. Por exemplo, o que eu tenho que lembrar também? Bom, não tem aonde a função toca no eixo y? É o coeficiente linear. Então, o b, que é o coeficiente linear, serve para quê? Para mostrar aonde a função toca no eixo y. Beleza? É para isso que ele serve. Bom, agora, aonde ela toca no eixo x, nós já sabemos que se toca no eixo x, é chamado de raiz ou zero da função. Então, aonde toca a função em x é raiz ou zero da função. E, Pondoso, como é que eu faço para descobrir esse valor? Você pega a função igual a zero. Quando você pegar a função igual a zero, você vai descobrir um x. Esse x que você encontrar é chamado de raiz ou zero da função. Beleza? Outra coisa que nós estudamos em aulas anteriores também, estudo dos sinais. Muito fácil. Estudo dos sinais da função crescente. Negativo, positivo, positivo. Abaixo de x, negativo. Acima de x, positivo. Agora, olha o que acontece quando a função é decrescente. Quando a função é decrescente, é o contrário. Positivo, positivo e negativo. Tranquilo? Cara, muito simples a matéria de função do primeiro grau. Professor, é só isso? Cara, só isso. Então, lei de formação y igual a x mais b. Para que serve o A? Para indicar se a função é crescente ou decrescente. Beleza? Bom, o A, qual é o nome dele, professor? Tem 3 nomes. Coeficiente angular, taxa de variação ou inclinação declividade, dependendo se é crescente ou decrescente. Beleza? Bom, tem o coeficiente linear. Para que ele serve? Indicar onde a função toca no eixo y. Pois aonde toca no eixo x é chamado de raiz ou zero da função. Beleza? Estudo os sinais. Negativo abaixo de x, positivo acima. Tranquilo? Então tá bom. Bom, agora nós vamos partir para os exercícios. Mas antes, cara, eu vou mostrar para vocês o que me chama a atenção na hora que eu estou resolvendo uma questão de função do primeiro grau. Então presta atenção, hein? Vamos lá. Bom, resoluções. Primeira coisa que eu observo, eu olho para o enunciado. E no enunciado, olha o que eu procuro, e se eu encontrar, eu já sei que eu resolvo como função do primeiro grau. Primeiro, o gráfico é sempre uma reta. Se eu tenho um gráfico e é uma reta, ele não precisa nem falar mais nada para mim. Eu chamo de função do primeiro grau. Beleza? Outra coisa, se aparecer essas palavrinhas, aparecer linear, linearmente ou colineares, linear, linearmente e colineares formam reta. Então, se aparecer no enunciado uma dessas 3 palavrinhas, eu sei que eu posso resolver a questão como sendo uma função do primeiro grau. Outra, eu também posso resolver como função do primeiro grau as questões de juros simples. Gravem, toda questão que envolve juros simples, se for representado graficamente,
sempre vai gerar uma reta. Lembra, juros simples gera uma reta. E juros compostos? Espera que nós vamos chegar lá na frente, eu vou te falar o que gera. Beleza? Outra matéria também que eu posso falar, se eu for desenhar um gráfico, qualquer coisa, também eu faço como sendo função do primeiro grau. Adivinha? Progressões aritméticas. Progressões aritméticas, a tal da PA, eu também resolvo como sendo função do primeiro grau. Então, olha só como é que é importante. Se eu entender função do primeiro grau, eu resolvo as questões de juros simples, juro para vocês, e resolvo as questões de progressões aritméticas também. Como, professor, que você vai conseguir resolver falando que é função do primeiro grau? Como? Primeiro eu observo essas dicas no enunciado, certo? Perfeito. Agora, técnicas de resolução. As técnicas que eu tenho são métodos de resoluções que são ou eu resolvo por regra de 3, ou eu resolvo por razão e proporção, ou eu resolvo por taxa de variação, ou eu resolvo por raciocínio lógico, que é o que eu gosto, ou simplesmente o mais trabalhoso, mas tem gente que gosta, resolver por sistema de equações. Eu tenho a lei de formação, substituo os pontos, faço um sistema e resolvo. Para falar a verdade, eu vou resolver uma assim, cara. Depois, esquece. Lembra? Eu sou concurseiro. Eu mando ver e vou adiantar, acelerar e mandar ver. Tranquilo? Então, vamos lá. Enunciado, se aparecer qualquer coisa citando aquilo que eu estou mencionando, cara, função do primeiro grau. Métodos de resolução. Os métodos, regra de 3, razão e proporção, taxa de variação, raciocínio lógico, sistema de equações. Professor, e semelhança de triângulos? Adivinha o que eu posso falar que é semelhança de triângulos? Razão e proporção. Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá, então? Questãozinha do Enem. Vamos começar logo a acelerar. Professor, Paulo emprestou 5 mil PTP. Professor, peraí. O cara citou juros simples. E ele está falando que dá 3% ao mês. Então você vai ganhando? Falei, vai aumentando. E o que ele está querendo? Falei, professor, ele quer saber, depois que eu calcular, qual desses gráficos abaixo aqui pode representar a situação. Falei assim, cara, a questão do Enem foi uma questão que deu muito mole. Sabe por quê? Porque toda vez que tem juros simples, gera uma reta. E como está subindo o valor, que é 3% sempre ao mês, aumentando, o que eu posso falar? É uma função crescente, que é uma reta. Que nesse caso aqui, a única reta que nós temos aqui, que é crescente, é exatamente a letra A. Então, nesse caso aqui, sem ler e sem fazer conta, eu já sei que a minha função ou que a minha resposta é a letra A. Por quê? Porque ele citou juros simples, eu sei que juros simples sempre gera uma reta. Beleza? Tranquilo e calmo. Professor, por que não é letra E? Falei, cara, você está vendo ali? Ele está aplicando juros simples a uma taxa de 3% ao mês, ou seja, ele está aumentando 3% ao mês. Ele não está descontando 3% ao mês. Beleza? Então vamos lá. Não tem amortização. Tem, na verdade, um crescimento. Tranquilo? Vamos para outra. Bom, esse daqui é o seguinte. Ele já citou a função polinomial do primeiro grau. Estou tranquilo. Ele falou que o setor 1 custa R$120 e falou que o setor 3, R$400. Então ele quer saber qual é o setor 2, quanto que custa. Mas, cara, ele falou que a formulazinha de calcular quanto que vale cada setor é uma função do primeiro grau. E se é uma função do primeiro grau, essa eu vou resolver com o sistema, mostrar direitinho para vocês como é que o professor de matemática resolve, bonitinho, depois eu vou bagunçar a coisa. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, é a função do primeiro grau? Então y é igual a x mais b. Segunda coisa, tem alguns pontos? Tem. O primeiro setor, que eu estou chamando de x, custa R$120, que é o valor de y. O terceiro setor, que eu estou colocando como x igual a 3, custa R$400, que é o y. Então, x igual a 1, y igual a 120. X igual a 3, y igual a 400. O que eu vou fazer? Pegar aquela função ali em cima, aquela lei de formação, aonde tem y eu coloco 400, aonde tem x eu coloco 3. Assim como aonde tem y eu vou colocar 120 agora, e aonde tem x eu coloco 1. Beleza? Beleza. Fazemos as multiplicações, 3 vezes a, 3a, 1 vezes a dá a. Pego as duas equações e vou subtrair, método da subtração.
e descubro que 280 é igual a 2A, A é igual a 140. Show! Escolho uma das duas equações, substituo A por 140 e vou descobrir B. E nesse caso eu descubro B, que é menos 120. Aí, cara, acabei de descobrir a fórmula que se calcula o preço de cada setor. Então, nesse caso, como eu quero o setor 2, o que eu vou fazer? Substituir na minha formulazinha de calcular preço, x igual a 2. Pronto, descobri y igual a 260. Beleza? Resolvi um sistema, método tradicional, bem tradicional mesmo, bem professor de matemática mesmo. Beleza? Então vamos lá. Aí vamos lá começar agora. Vou começar bem devagar para vocês pegarem as mães, depois vocês vão ver. Bom, segundo modo de resolver. Eu vou pegar esse segundo modo de resolver e vocês vão ver que o primeiro setor é 120, que o segundo setor eu quero saber e o terceiro setor é 400. O que você vai usar, professor? Eu acho que eu vou usar a taxa de variação. Eu vou usar a variação de y sobre a variação de x. Tá, como que fica isso? Muito fácil. 400 menos 120, variação, cara, é 120 para chegar a 400 falta quanto? Beleza? 1 para chegar a 3 falta quanto? Então é a diferença, cara, dos valores que eu pego. Óbvio que eu tenho que saber quanto que é x e quanto que é y. Eu tenho que ter 2 pontos, beleza? Para fazer a variação. Então, nesse caso, 400 menos 120 dividido por 3 menos 1. Olha, 280 dividido por 2, 140. Sabe o que eu acabei de descobrir? Cara, essa taxa de variação é uma razão. Então, essa razão é a razão, cara, que sai do primeiro termo para o segundo, do segundo para o terceiro, para encontrar os outros termos. Então, aquela razão ali, como eu estou percebendo que o setor 1 é 120 e o setor 3 é 400, está o quê? Crescendo, está aumentando. Então, nesse caso aqui, eu vou chegar para você e vou falar o seguinte, aquilo ali é 120, não é? Sim. A taxa de variação 140 é. Aquilo ali pode ser chamado de razão? Sim. E o que você vai fazer com aquela razão? Vou pegar o 120 e somar com o 140. Quanto que eu descobri? 260. A mesma coisa que eu tinha encontrado montando o sistema. Pronto, resolvi. Tranquilo? Taxa de variação. Cara, a taxa de variação, variação de y dividido pela variação de x, é sempre uma razão. Essa razão, se você perceber que a função está crescendo, você vai somando. Se você descobrir que a função está decrescendo, você vai pegar a razão e vai subtraindo. Ponto. E outra dica. Bom, como é uma função do primeiro grau, eu queria que vocês também entendessem o seguinte. Toda vez que você perceber aquelas dicas, olha o que acontece nessa questão aí. Eu ia fazer mais rápido ainda. Vocês concordam que o 2 está exatamente no meio? Ou seja, está entre 1 e 3? Beleza? Então, nesse caso, cara, como é uma função do primeiro grau, aquele valor que eu quero encontrar é nada mais, nada menos do que a média aritmética entre 400 e 120. 400 mais 120, 520. Dividido por 2, 260. Já tinha encontrado há muito tempo. Toda vez que estiver no meio, meio certinho, média aritmética. Beleza? Bom, resolvi o primeiro certinho, montei o sistema, montei como é que eu vou mostrar daqui para frente e vou fazer taxa de variação o tempo todo. Você vai ver que eu vou olhar, subtrair y, subtrair x, dividir um pelo outro e tocar o bonde. Rápido, bem rápido. Então vamos lá. Bom, essa aqui é uma outra questão do Enem. Beleza? Cara, olha o tamanho do enunciado. Dá até medo. Aí, como eu sou concurseiro, eu sempre começo a ler de baixo para cima. E quando eu fui ler de baixo para cima, olha a palavrinha que apareceu, linear. Se é linear, eu tenho vários métodos de resolver, porque gera uma função do primeiro grau. Beleza. E ele me deu um gráfico. Aí quando ele me deu um gráfico, cara, adivinha o que ele quer saber? Ele quer saber o percentual em 2014. Mas espera aí, aonde? Em 2014. Mas de 2013 a 2015 forma uma reta? Sim. É linear? É linear. Mas vem cá, 2014 está exatamente no meio de 2013 e 2015? Sim. Então quer dizer que aquele pontinho percentual que eu quero saber, eu acho que eu não preciso esquentar muito a cabeça não. Porque se está no meio, é a média aritmética das extremidades.
Então, se é a média aritmética das extremidades, 67 mais 59, dividido por 2, 63. Pronto, resolvi, passei no Enem. Tranquilo? Pondo assim, sempre, 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 sempre. Tranquilo? Outra. Vambora, cara, ó, nós vamos resolvendo. Bom, eu tenho aquela questão ali, aí ele fala, questão bonita, bem elaborada, mas só que eu já até grifei de vermelho para vocês darem uma olhada aí, e vocês vão ver que tá lá, linear. Aí depois ele troca y por h e troca x por l. Mas tá ali, é uma função do primeiro grau. É uma função do primeiro grau, restabelece uma relação linear, e aí ele me dá uma tabelinha lá, e como eu sei daquela tabelinha, se é uma função do primeiro grau, porque ele já citou que é linear, cara, eu posso fazer taxa de variação. Então, olha como é que nós vamos fazer a taxa de variação, hein? Variação de h com variação de l, como fosse x e y. Bom, então é o seguinte, se você olhar bem, de 167 para chegar a 174, são 7. E 24 para chegar a 26, 2 unidades. Então, o que eu percebo? A cada 2 unidades, como é uma função do primeiro grau, tem que ser constante essa razão. A cada 2 unidades, aumenta 7. E, cara, olha o que ele pediu. 24 é 167, 26 é 174, ele quer saber 28. 26 para 28 também não são 2 unidades? São. Mas você não percebeu que a cada 2 unidades aumenta 7? Sim. O que eu vou fazer? Vou pegar o 174, somar mais 7. 181. Pronto. Resolvido de novo. Encontrei a função? Fiz igual ao primeiro exercício? Não fiz. Eu só peguei o quê? Resolvi. Pelo quê? Variação de y, variação de x. E esse eu nem dividi 7 por 2, porque eu percebi que o que eu queria estava indo de 2 em 2. E de 2 em 2, 24 para 26, aumentou 7. Então, de 26 para 28, como tem 2 unidades, aumentou 7. Muito simples, muito rápido, muito fácil. Beleza? Então, vamos lá. Fazendo uma outra. Bom, esse aqui, eu estou olhando aqui, ver se tem alguma coisa. Opa, o gráfico, pô. O gráfico é uma reta. Tá, mas quando é gráfico eu tenho que descobrir o quê? Pontos, né? Então tá, eu já sei que 16 horas era 40% e que às 10 horas era 100%. Eu estava lá em cima. Então eu vou fazer a variação de y, que é os dois pontos que eu sei, né? 40 e 100. 40 para chegar a 100, 60. E vou fazer com a variação de x. 10 para chegar a 16 é exatamente 6. Por que você pegou mesmo esses dois pontos? Ah, porque às 16 horas eu sei que é 40% e que às 10 horas era 100%. Lembra que eu quero saber quanto que atingiu em 10%. Mas lembra que eu faço sempre variação de y sobre variação de x? Então vamos lá. Vou chegar lá atrás e vou fazer minha variação. 100 menos 40, 60. 16 horas menos 10 horas, 6 horas. 60 dividido por 6, 10. Não tem esse resultado que eu encontrei? Esse resultado que eu encontrei, notem que a função está o quê? Decrescendo. E sempre que eu encontro é uma razão, que ou eu somo ou eu subtraio. Beleza. Como está decrescendo, eu vou subtrair. Beleza. Mas como eu encontrei 60 dividido por 6 deu 10, sabe o que eu encontrei? Eu encontrei percentual por hora. Então, eu acabei de descobrir que a cada 1 hora cai 10%. Então, eu vou pegar um ponto ali, um ponto qualquer. Aliás, vou pegar o 16. Eu vou pegar as 16 horas e vou falar para você que nas 16 horas era 40%. Mas como a minha razão ou minha taxa de variação deu 10 por hora, a cada hora vai cair 10%. Então, 17 horas, 30%. 18 horas, 20% e ó, cheguei no resultado que eu queria. Quando que vai dar 10%? Às 19 horas. Pronto, passei no Enem de novo. Tranquilo? Cara, taxa de variação. Eu não uso nada de função, cara. Você pode ver que eu não estou colocando nada. O certo era para colocar y igual a x mais b, encontrar a função, depois substituir. Cara, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vou fazer 2 questões, acabou o tempo do Enem. Eu tenho um monte de questões para fazer, certo? Então, pega a manha, cara. Raciocínio lógico. Variação de y, variação de x, vê o que está ali e ó, tchau, tá resolvido. Beleza, então? Vamos para outro. Bom,
Nesse caso aqui, bom, ele está mandando aqui, eu estou lendo ali, putz, já vi ali, ó, linear. Então, se eu já vi linear, aí eu estou olhando. Então, o padrão na variação de 2004 para 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, ou seja, de 2004 para 2010 vai ser o mesmo padrão até 2016, que é o que ele quer. Pô, então peraí, 2010 é quanto? 968. 2004 é quanto? 750. Pô, então vamos fazer a taxa de variação ali? Aí minha taxa de variação, beleza, 968 menos 750, 2010 menos 2004. Aí eu descobri 2018 dividido por 6. Achei a razão. Tá vendo que eu já estou colocando o nome razão? Nem estou chamando mais taxa de variação. Razão. Bom, como vocês podem ver, está subindo. Então minha taxa de variação tem que estar o quê? A minha razão somando. Só que, cara, pensa bem. Você acha que eu vou dividir 2018 por 6? Mas nunca. Por que não, professor? Você vai saber quanto que aumenta por ano. Cara, mas se liga. 2004 para 2010 são 6 anos. Eu não quero 2016? Cara, 2004 para 2010, 6 anos, aumentou quanto? 218. Então, 2010 para 2016 são 6 anos. Vai aumentar quanto? 2018. Então, o que eu vou fazer? 968 mais 2018. Isso aqui vai dar quanto? 1.186. Resultado lá vão ser 1.186 favelas e que, nesse caso, a resposta melhor se encaixa é a letra C. Acabou. Pão Doce, me fala aí, por que você não dividiu? Ah, porque eu percebi que 2004 para 2010 são 6 anos e de 2010 para 2016 que eu quero são 6 anos também. Então, sabe aquela razão? Eu entendo ela assim. A cada 2018 favelas novas, demora-se 6 anos. Tranquilo? Resolvi. Beleza? Ah, mas se ele quisesse 2017? Aí talvez eu ia dividir. 218 dividido por 6 para saber quanto que aumenta por ano. Aí eu ia sair somando. Muito fácil. Beleza? Vamos para outra aí. Ó, bom, agora eu vou ensinar um outro truque para vocês também e não briguem comigo. Cara, vai por mim. Toda vez que você pegar uma questão e perceber que as respostas são funções, olha o que eu estou falando. O que você vai fazer? Você vai testar as respostas. Qual é o jeito mais seguro? Testar a resposta. Qual é o jeito mais eficaz? Testar a resposta. Qual é o jeito mais rápido? Testar a resposta. Não faça de outro jeito. Teste as respostas. Vocês estão vendo que eu tenho vários valores de x? 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70? E vocês estão vendo que embaixo são os resultados da função? 7,24, 7,30 e por aí vai. Ele está querendo dizer que a minha função, quando eu colocar 10, o resultado tem que dar 7,24. Poxa, gente, olha a letra D e letra C. Se x for 10, 10 vezes 10 já deu 100. 100 mais 7,14, mas nunca vai dar 7,24. Ou seja, está cortada. De novo. Letra C, 10 vezes 10 deu 100. Pô, não tinha que dar 7,24? Cara, tchau. Aí, eu vou pegar uma das duas e vou colocar x igual a 10. Se quando eu colocar x igual a 10 deu 7,24, pronto, acabou, cara. Pão Doce, mas se tiver aí de baixo e der também 7,4. Aí eu escolho qualquer um dos outros valores e substituo. Vem cá, você escolheu 10 por quê? Porque 10 é mais fácil de fazer conta. Poderia ser 20, 30, 40, 50, o que você quiser. Entenda, o que você quiser substituir vai dar certo. Eu escolhi 10 porque 10 eu faço conta mais rápido. Bom, testando a letra A. Olha lá, o que vai acontecer? No lugar de x estou colocando 10, vai dar 0,06 mais 7,18 deu quanto? 7,24. Pronto, resposta certa, letra A. Tranquilo? Pão Doce, testa a letra B. Eu não, já acabou, cara. Resolvi, vou passar para outra. Então, de novo, tem como função, as respostas são funções? São. Independente de qual função seja, segundo grau, logaritmo exponencial, testar a resposta é muito mais eficiente e mais rápido. Pensa, cara,
Você é concurseiro, você está passando de um concurso e você tem que acertar e sobrar tempo para pensar em outras questões que talvez leve mais tempo de raciocínio. Beleza? Então vamos lá. Bom, outra. Essa daqui, cara, nossa, enunciado gigante, gigante. Questão muito bonita, maravilhosa. Aí o cara fala de CO2 em 2005 e tal. E aí eu já grifei logo o que eu estava precisando, porque eu começo a ler de baixo para cima. Então tinha 49 bilhões de toneladas eram despejados em 2010. Em 2020 é de 58 bilhões, mas não é isso que ele quer não. Ele fala 58 bilhões, mas lá embaixo ele fala bem assim, não, cara, mas para que não suba mais do que 2 graus centígrados, eu quero que 2020 tenha 44 bilhões. Então, peraí, em 2010, 49, em 2020, 44. Isso está acontecendo o quê, galera? Se eu fosse desenhar uma função, ela seria uma função o quê? Decrescente. Ao passar dos anos, está o quê? Diminuindo. De 49 foi para 44. Aí, essa questão continua. Nossa, ela é gigante. Aí ele fala, né? Que vai gerar uma função. Essa função é afim, que é a mesma coisa de função de primeiro grau. E mandou eu chamar T0 de 2010 e T1 de 2011. Então, como eu quero T 2020, eu vou contar lá. Contando. Quando eu cheguei em 2020, eu encontrei que o T que eu quero seria T igual a 10. Então, lembra, T0 2010 e T10 2020. Beleza? Aí, olha o que ele está falando. Com essas informações, qual das respostas se encaixa? Cara, vocês concordam que ele colocou só funções? Só funções. Qual é o jeito mais rápido de resolver questões que têm funções como resposta? Testar a resposta. Vamos testar a resposta? Vamos testar a resposta. Vai ser rápido? Muito rápido. Muito mesmo? Muito. Olha só. Então vamos lá. Bom, respostas de um lado, T0, que é 2010, 49 bilhões, e T10, que é 2020, 44 bilhões. Bom, lembra que eu falei para vocês? Se 2010 é 49 e 2020 44, está decrescendo. E se está decrescendo, lembra do A? Quando a função é decrescente, o A tem que ser negativo. Aí, quando eu olhei as respostas, letra E, o A é positivo. A é aquele que acompanha variável, né? 9 sobre 10 positivo, não pode ser. Olha a letra D, positivo também, não pode ser. Então, só pode ser uma dessas três aqui. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, se eu colocar T 0, tem que dar 49, correto? Então tá. Bom, então, menos 5 vezes 0 dá 0, mais 49 deu 49. Show. Pode ser essa daí, Alessandro? Pode. Mas vê o outro lá que você tem lá, cara. Porque você tem 2 pontos, você tem que testar os 2 pontos. Então tá. 10 vezes menos 5 dá menos 50. Menos 50 com 49 deu 44? Não deu. Então não é resposta. Não serve para as duas situações. Show de bola. Vamos para o outro? Bom, vou colocar de novo T igual a 0. Só que dessa vez eu já vou testar logo em cima, para acabar logo com o problema. Quando eu colocar T0 na equação de cima, 0 vezes menos 9 sobre 10 vai dar 0. Mais 45, 45. E não tinha que dar 49? Tinha. Então, não pode ser essa a resposta. Se não deu para um daqueles pontos, já está cortada. Então, já estou mostrando para você que por eliminação eu já encontrei a letra B. Mas vamos testar para ver se dá certo? Então tá. Aonde tiver T eu vou colocar 0 e a resposta tem que dar 49. Olha lá, deu 49. E se essa resposta for verdadeira, se eu colocar no lugar de T 10, tem que dar 44. Então vamos lá? Poxa, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Menos 5 com 49, 44. Então, realmente, quando T é 10, o Q é 44. Pronto, matei o problema. Tranquilo, minha gente? Cara, é isso. Taxa de variação o tempo todo. Função do primeiro grau, lembrar que serve o A, para que serve o B. Lembrar que o A é crescente e decrescente. Perfeito. Questões que envolvam, que eu acabei de fazer agora, cara. Você bate o olho na questão
e percebe que as respostas são funções, independente da função que seja, qual é o melhor jeito de fazer? Testar a resposta. Tranquilo? Bom, então, gente, muito obrigado mesmo pela companhia. Essa foi a aula de função do primeiro grau. Na próxima aula eu volto de novo a fazer exercícios de aplicação para mostrar para vocês técnicas de resolução, porque função do primeiro grau cai muito. Em qualquer um. Cara, vestibular. Como cai muito, eu não vou dar bobeira. Então, Alessandro, eu estou estudando funções. Eu devo dar ênfase muito em função do primeiro grau? Claro. Muito mesmo? Muito. Mas muito mesmo. Certo? Então, um forte abraço e bons estudos. Até mais, gente.